Esther Muksnik, estudiosa de assuntos judaicos, ex-vice-presidente da Comunidade Judaica de Lisboa, presidente da Associação Memória e Ensino do Holocausto, fundadora do futuro Museu Judaico de Lisboa, cronista, autora. Esther, muito bem-vinda a Mil Palavras Não Fazem uma Árvore. Obrigada. Obrigada eu. Começo por lhe dizer se isto é ou não uma verdade. A primeira grande revolução cultural que o judaísmo nos trouxe foi o Deus único. Sim, eu acho que, quer dizer, as coisas são um processo, não é? A história é um processo, a religião também é um processo de construção, portanto as coisas não surgem de repente de um momento para o outro. Mas a verdade é que no mundo em que, enfim, a regra era o politeísmo, não é? De facto, o monoteísmo é uma revolução. É uma revolução, como digo, que se vai fazendo lentamente e progressivamente, não é? E, portanto, pode durar 1000 anos, não é? É um processo, como eu digo, lento. Mas é, de facto, uma revolução no sentido em que, de facto, adorar um Deus único, omnipotente, omnipresente, transcendente, é, de facto, algo que não, enfim, que no mundo da época, não é? Não era comum. E, portanto, sim, podemos dizer que é uma revolução. E, como se não fosse bastante a ideia do Deus único, porque no Antigo Egito, Akhenaton tinha tentado introduzir o Deus único com outras características, mas o que nos aparece aqui no judaísmo é um Deus abstrato. É um Deus abstrato. Ou seja, é um Deus que é inimaginável, ou seja, não suscetível de ter uma imagem, não é? E até impronunciável. Ou seja, não se pronuncia a palavra de Deus. Como sabe, no judaísmo, poderá saber, é que, de facto, não se pronuncia o nome de Deus. Deus tem uma série de nomes que não são, de facto, nenhum deles. São nomes alusivos, não é? São nomes alusivos, mas alusivos não são, às de facto, qualidades, alusivos às qualidades divinas ou alusivos por serem meramente referenciais? Não, ouça, como é que surge esta questão? Quando Deus surge a Moisés no deserto, ele diz, vai ter com o meu povo, os hebreus, e liberta-os da escravatura, não é? Moisés responde, primeiro, Moisés custa-lhe aceitar essa ideia, ele até diz que é gago, não é? Porque não consegue falar bem, mas pergunta esta pergunta essencial, mas quem és tu? Que nome é que eu posso dizer? Qual é o nome de quem me manda, não é? Ter convosco, portanto, com o seu povo, não é? E Deus responde, eu sou aquele que serei, eu sou aquele que sou, eu sou aquele que... Ou seja, Deus define-se apenas pelo ser, pela sua existência, não tem nome, não tem nome. Portanto, há muitos nomes, Adonai, Elohim, etc. Portanto, há muitos nomes que nós, judeus, damos para Deus, mas, de facto, Deus não tem nome. É uma entidade abstrata. E isso, de facto, não é uma coisa fácil. De todo fácil. Não é uma coisa fácil. Não é obviamente, porque as pessoas querem uma imagem para adorar, querem alguém de mais palpável. E, de facto, Deus judaico, digamos assim, é um Deus abstrato, como porque disse. Não se pode, numa altura em que os deuses, plural, são representados, têm representações com a qual se tem uma relação, como é que nos relacionamos com uma abstração? Eu acho que até, na minha perspectiva, até é mais fácil, porque Deus, de certa maneira, é aquilo que temos em nós. E fechá-lo numa imagem, na minha perspectiva, como é óbvio, é, digamos, reduzir a sua
sua dimensão espiritual. Esta é a minha visão, porque foi nesta visão que eu também cresci, não é? Adorar uma imagem é personalizar, é procurar alguém que seja igual a nós. Ora, de facto, Deus não é igual a nós. Deus não é igual a nós. Deus é qualquer coisa de... É qualquer coisa de abstrato, como eu estava a dizer. Portanto, não se define, não é a nossa imagem, não é uma pessoa. Portanto, é algo que cada um de nós, no fundo, também define como tal. Quer dizer, eu acho que, portanto, não diminui. Aquilo que define, de facto, para os judeus, e penso que não só para os judeus, é, de facto, a sua total transcendência, mas também a sua inacessibilidade, de alguma forma. A inacessibilidade, desculpa, é difícil dizer esta palavra, dos seus desígnios. Dos seus desígnios. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o problema do mal e do bem. Ou seja, nós nunca poderemos compreender realmente por que razão, e Job é, de facto, digamos, talvez o personagem mais emblemático na Bíblia disso. Sim. Nós nunca perceberemos por que razão os justos, ou seja, os homens e mulheres, enfim, e sobretudo as crianças, tá, que são a inocência por definição, por que razão é que são castigadas, entre aspas, ou pelo menos porque é que sofrem. Porquê é que sofrem? Porquê é que aconteceu o Holocausto? Porquê é que aconteceu todas as tragédias, não só coletivas, mas também individuais? Sim. E, portanto, não há resposta para isso. Não há resposta, digamos, divina para isso. Não há. Portanto, os desígnios de Deus para o judaísmo, de alguma forma, são difíceis de... não são explicáveis. Não têm uma razão. Penso eu. Mas fazem parte de há uma ideia de plano divino? Olha, eu não sou talvez a pessoa mais indicada para falar nisso, porque, de facto, eu sou profundamente judia, naturalmente. Nasci numa família praticante, aliás. Mas o judaísmo é uma religião muito diversa, como aliás todas as religiões são diversas na sua prática e no seu entendimento também, não é? Portanto, de falar de um plano divino... Não, porque me refiro à ideia que acaba por ser também um dos estereótipos que todos conhecemos de o povo escolhido. É nesse sentido, o povo escolhido por Deus. Nesse sentido falo desse plano inicial. Portanto, há um povo que foi escolhido, há um plano para esse povo. Esta ideia, não no sentido religioso profundo de desmiuçar a questão. A questão do povo escolhido é um conceito que tem sido muito mal interpretado. Na verdade, para o judaísmo, o povo escolhido é um povo, aliás, até há muitas anedotas judaicas, como sabe, não é? E que se dirigem a Deus: meu Deus, porquê é que nos escolheste? Porquê é que nos escolheste? Porquê? Porque é sobretudo uma responsabilidade. É sobretudo uma responsabilidade. A escolha não é uma... aliás, é uma escolha mútua. É uma escolha mútua. Digamos que Deus escolhe o seu povo, o povo judeu, para divulgar uma determinada mensagem, responsável pela divulgação de uma determinada mensagem, e essa mensagem é essencialmente a mensagem do Deus único, e do Deus ético também. Não esquecemos que os 10 mandamentos, portanto, que em hebraico não se diz 10 mandamentos, a tradução literal é 10 palavras. 10 palavras. 10 palavras. Porque a revelação faz-se através da palavra. A palavra é a mediadora, então, entre o povo e Deus. A palavra que foi dada a Moisés. Entre Deus e o povo. Exatamente. É a mediadora. Não a representação. Não a representação. Não o símbolo, é a palavra. mas a palavra. É a palavra. E isso é muito importante. E o que eu estava a dizer, portanto, é que... do caráter ético
do caráter ético. Os 10 Mandamentos é talvez o primeiro documento ético da humanidade. Porque, de facto, não matarás, não, etc. Portanto, é essencialmente um documento, ou enfim, um documento, digamos. Sim. As palavras que contêm uma mensagem ética. E isso é muito importante. E, portanto, é uma responsabilidade, mas também é uma aceitação. Por isso é que eu falei de uma escolha mútua. Sim. Porque é uma aceitação dessa responsabilidade, dessa escolha. Portanto, não se pense que o povo escolhido é por ser o mais inteligente ou o melhor. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a responsabilidade de uma mensagem de um Deus único e de um Deus ético. A pegar no que acabou de dizer, e que também está associado ao estereótipo do mais inteligente, do mais no sentido do escolhido, essa ideia profundamente enraizada de ser o mais inteligente não se prende logo à partida com a educação rigorosa, porque é preciso saber ler, é preciso saber escrever para estudar a Torá desde o início. Então, esse desenvolvimento intelectual e cultural, nós não temos, ou pelo menos não vemos, o analfabetismo no judaísmo. Não há analfabetismo no judaísmo, porque desde o início há uma... não quer dizer que não tenham havido pessoas analfabetas, como é óbvio, não é? Claro. Mas, naturalmente, é um imperativo religioso de estudar a Torá, não é? E, portanto, eu acho que há 2 elementos fundamentais que marcam a identidade judaica, que é a educação, em primeiro lugar, fundamental ao longo de toda a história judaica, desde o seu início, digamos, praticamente, e a discussão, a controvérsia, a não aceitação daquilo que nos é, em princípio, mostrado como a verdade. Sim. Isso é um elemento fundamental do judaísmo. No judaísmo, o homem discute com Deus. Até discute com Deus. Basta irmos, por exemplo, à Bíblia e vemos que no Gênesis, Abraão discute com Deus para não destruir Sodoma. Abraão discute com Deus. E faz esta pergunta essencial, porque Deus quer, devido à perversão do que acontece em Sodoma, não é? Deus quer destruir a cidade, reduzi-la a cinzas. E Abraão diz, mas como? Tu vais exterminar o justo com o culpado? E esta ideia é fundamental. Vais exterminar o justo ao mesmo tempo que o culpado? E Abraão diz-lhe, e se houver 50 justos nesta cidade, vais exterminá-los também, todos com os outros? Deus diz-lhe, não, se houver 50 justos, eu não vou exterminar a cidade, não vou destruir a cidade. E Abraão continua, que é um processo de negociação. Abraão continua, e se houver 40? E Deus responde, não vou destruir a cidade. E se houver 20? Não vou destruir a cidade. E se houver 10? É a última coisa que Abraão diz, a última tentativa de negociação. E se houver 10, Deus diz-lhe, não, eu não vou destruir a cidade. A cidade acabará por ser destruída, embora salvando Lot, por exemplo, enfim. Mas a verdade é que este processo de negociação permanente existe com Job, existe com Abraão, existe ao longo da Bíblia, esta discussão direta. Isso é uma coisa fundamental. Deus não é aquela coisa, é ao mesmo tempo inacessível, mas ao mesmo tempo, ao longo da história, vai ser sempre uma discussão permanente. Isso é importante também porque marca um outro aspecto que é as consequências da história no judaísmo. Sim. A necessidade que o judaísmo tem, que os judeus têm ao longo da história, de reconstruírem permanentemente a sua vida, de se adaptarem, de não esperar nada de ninguém a não ser deles próprios. E, portanto, há sempre um processo
de readaptação, de rediscussão, de reinterpretação das coisas. Aliás, o Talmud, de certa maneira, é essa pergunta permanente, essa interpretação permanente da Torá. Por isso nós dizemos, muitas vezes, mais do que o povo do livro, nós somos o povo da interpretação do livro. E a interpretação são discussões. São discussões entre os rabis, a interpretação da Torá, não é? Portanto, o que é que está escrito aqui quer dizer. Eu interpreto assim, aquele interpreta de outra maneira. E todas as interpretações são válidas, porque o mais importante é a pergunta e não a resposta. Exatamente porque a pergunta representa uma busca, uma reflexão, uma busca, e não a verdade fechada de uma vez para sempre. Sim, sim. É a diferença entre colocar uma questão e colocar um dogma. Exatamente. É o oposto. Que não quer dizer que não haja também dogmatismo no judaísmo. Claro que há. Esta base de perguntar deixa em aberto. Claro, exatamente. Permite a abertura. E permite, sobretudo, o raciocínio, a reflexão. E pôr em causa. É importante pôr em causa as coisas. É importante. Porque representa exatamente a reflexão. Há este facto de ter havido logo, precocemente na história, século VI a.C., se não estou em erro, mas corrija-me, a primeira diáspora, depois a segunda, este espalhar-se pelo mundo, esta capacidade de adaptação de que falava, que permite que a pessoa se interrogue, mas que se adapte em simultâneo, fez naturalmente dos judeus um povo privilegiado em termos culturais como mediador, porque dominava as línguas dos diferentes países onde estava. Porque quando mudava, conhecia as outras culturas. Nós vemos isso em Portugal no século XIV, XV, XVI. Os judeus tinham uma cultura que permitiu trazer, quando nós pensamos, que é aquilo que aprendemos na escola, dos descobrimentos, quando nós pensamos no grande trovador, mas são povos que dominavam algo que nós não tínhamos na altura. Era um isto é um abuso, mas na realidade é um pré-renascimento. Eu não diria que é um povo privilegiado. Privilegiado no sentido do domínio do conhecimento. Sim, porque de facto todas essas diásporas, essas expulsões, esses exílios provocaram ao longo dos milénios muito sofrimento. Sim, mas eu entendi o que diz, mas de facto tem razão quando diz que isso dá digamos, um universalismo à cultura judaica, muitas vezes, e cosmopolitismo, sim. Que muitas vezes foi também considerado uma coisa negativa, mas que de facto é uma coisa positiva, e de facto, portanto, os judeus foram mediadores inclusivamente em certas épocas, por exemplo, da cultura árabe. Na matemática, por exemplo. Sim. Como é que nós tínhamos a nossa matemática do século XV, se não tivéssemos essa ponte entre o Oriente e o Ocidente? A mediação foi sempre um aspecto fundamental. E também a criação, no sentido, em muitos sentidos. Nós vemos, em Portugal, por exemplo, os judeus tiveram um papel sobretudo, mesmo antes de Portugal ser Portugal, não é? Portanto, mas, sobretudo, entre o século XII e o século XV, não é? Que são os 3 séculos, sim, digamos, desde a nacionalidade até à expulsão. E, sobretudo, às conversões forçadas e à instauração da Inquisição, os judeus tiveram em Portugal um papel muito importante, e na Península Ibérica, de uma forma geral. Tiveram um papel importante a muitos níveis. Falou nos descobrimentos como matemáticos, como astrónomos, como astrólogos também. São as poucas coisas que nós estudamos efetivamente, mesmo ao nível do secundário, claro, que dizem diretamente respeito. Na medicina. Por exemplo, no século XV, cerca de 70% dos médicos eram judeus. Inclusivamente o médico do rei.
não é? E eram muitas vezes médicos do rei, da corte, eram financeiros também, muitas vezes, para pôr em ordem as finanças, que é uma coisa que às vezes não é fácil. E não só, e mesmo do ponto de vista da filosofia, Estávamos a falar ainda há pouco dos diálogos de amor de Leão Hebreu, que são a filosofia, também, a religião e a poesia. Também. Sim, em muitos campos, e de facto o facto de saberem várias línguas era de facto muito importante. Fundamental. Fundamental porque, de facto, para essa mediação também foram utilizados como diplomatas, não se chamava diplomatas na época, eram os de língua, porque podiam traduzir, falar com as diferentes... E, de facto, acabavam por ter um papel de diplomata no sentido, entre aspas, não é? Na época. E, portanto, tiveram ao longo da história um papel importante. Infelizmente, depois da instauração da Inquisição, em que, de facto, muitas pessoas saíram da Península, e, nomeadamente, estamos a falar de Portugal, que é o que nos interessa fundamentalmente, os judeus portugueses foram dar um contributo fundamental às sociedades onde se inseriram. Estou a falar na Europa, por exemplo, como se sabe, Amsterdão, Hamburgo, Itália, enfim, mas também no Império Otomano foi fundamental, em Marrocos, no Brasil, na Índia, em todo lado fundaram comunidades que tiveram um papel fundamental nos países onde se instalaram, onde se refugiaram. Sim. Não é? E sim, isso é verdade. Mas eu acho que também portanto, deve-se perceber bem aquilo que é a importância, digamos, da dimensão religiosa, sim, como pilar do judaísmo, e depois da sua capacidade ou necessidade de adaptação sistemática a novas situações. Porque é isso que também que estimula o aparecimento de uma dinâmica própria. É completamente diferente. E nós vemos isso hoje, por exemplo, até na sociedade portuguesa. Os jovens, por exemplo, ou as pessoas que vão para fora e que lutam para se integrar, para trabalhar, para encontrar, enfim, situações de adaptação, etc. Essas pessoas têm uma outra capacidade de iniciativa, de pensamento, de efetivar, de ação, do que as pessoas para quem a vida foi sempre uma água que nunca parou de correr. Não sei se está a ver o que eu quero dizer, que estiveram no seu país, nunca se saíram, etc. Nós vemos isso hoje, inclusive, na nossa sociedade contemporânea. Portanto, os judeus foram obrigados a fazer isso ao longo da história. Portanto, a conjugação entre a dimensão espiritual, a dimensão religiosa e a histórica fizeram o que o judeu é hoje. Sim, o que é hoje. Mas não deixa de ser, a um determinado ponto, paradoxal que, a par desse cosmopolitismo forçado, haja a não assimilação do judeu, porque a identidade religiosa está perfeitamente preservada, mas também os hábitos que são distintos. Como eu ouvi dizer, o judeu não comia com os outros, não casava com os outros. E Cristo cria um abismo entre um e outro, apesar de estar perfeitamente inserido, sendo o físico da corte e prestando os mesmos serviços ao povo, apesar da Igreja não o autorizar, mas, por um lado, perfeitamente inserido, por outro lado, perfeitamente à parte, porque não se assimila. Bom, não podemos generalizar, porque há muita gente que se assimila, não é? Muita gente que se assimila. Há muita gente que se assimila. Sim, inclusivamente, como diz, os ateus judeus, não é? Porque é interessante vermos uma coisa. Em liberdade e a democracia, a integração é possível, e a integração muitas vezes leva à assimilação.
Sim. Não podemos dizer não negamos isso, não. Agora, desde o princípio... Agora temos que ver dois elementos. Em primeiro lugar, o povo judeu é um povo pequeno, em dimensão. Sim, bastante pequeno. Exato. E, portanto, tenta preservar-se como entidade, como claro. povo, não é? E, portanto, nesse sentido, procura mais, portanto, casar entre si, etc, etc. Não é? Não quer dizer que não haja muitos casos com certeza, ao contrário claro que sim. do que eu estou a dizer. Mas essa é uma preocupação de sobrevivência, em primeiro lugar, não é? E depois há outra questão fundamental. Esses hábitos que nós temos, que são hábitos alimentares e de comportamento diário, em geral, de uma forma geral, não criam um abismo, mas de facto, foi sempre visto com estranheza, mesmo nos autores da Antiguidade, nós vemos essa estranheza. O povo judeu muitas vezes é considerado asocial, não sociável, não é? Asocial, exatamente por manter essas, como disse, não comer com as outras pessoas, etc., não casar, etc. Mas isso também, essas coisas todas estão escritas na Torá, portanto, não é? Sobretudo no Deuteronómio, no Levítico, enfim, nesses livros está escrito exatamente o que se deve. Agora, temos que ver o seguinte, temos que pensar na Antiguidade e ver que são muitas dessas medidas, que são obrigações, mandamentos, eram eventualmente, na origem, preocupações também higiênicas e de saúde. De saúde. Não é por acaso que a longevidade, mesmo na época dos judeus, era maior do que outros povos. Mas não houve, eu vou usar esta palavra porque não tenho outra, não houve a atualização, quando não havendo já risco de saúde no consumo de determinados alimentos, por exemplo, não houve a atualização do hábito, permaneceu. Permaneceu em certos setores. Sim, claro, permaneceu, porque, como sabe, nós muitas vezes não sabemos, em qualquer religião, não sabemos a origem do que hoje são rituais. Sim. Mas são rituais. Nem toda a gente cumpre os rituais, mas é preciso compreender que o ritual contribui decisivamente para a manutenção de uma identidade religiosa, seja ela qual for. Porque as pessoas precisam disso também. E a religião é isso, é também isso. É um conjunto de rituais que dão uma identidade e que, ao praticá-las, as pessoas sentem que pertencem a qualquer coisa. E, portanto, essas coisas mantêm-se. Que não quer dizer, como eu digo, que sejam cumpridas na íntegra por toda a gente, não é? Mas elas definem o judaísmo tal como ele é na realidade, não é? Enfim, até hoje. E se nós virmos na realidade, por exemplo, diz-me que já não tem a razão de ser. Não sei. Não, eu pergunto, porque não foi feita a atualização. Sim. Mas, por exemplo, numa alimentação saudável, será que é saudável misturar carne e leite? Na mesma refeição? Nós não misturamos, não é? No judaísmo não se mistura, não é? Será saudável, ou mais ou menos saudável, comer a carne com o seu sangue ou esvaziá-la do seu sangue? Como está escrito na Torá, não comerás a carne com o seu sangue, porque o sangue é vida. Pronto, é o que está escrito na Torá. Mas do ponto de vista alimentar, o que é mais saudável? Comer a carne? São perguntas que se podem colocar, não é? Também desse ponto de vista também, não é? Quer dizer, o peixe não é melhor um peixe do mar com espinha, claro, barbatanas, escamas, do que o peixe sei lá, ou o marisco, o que é mais saudável? Portanto, também temos que ver a coisa desse aspecto. Nós, os judeus, têm que comer, como eu disse, não é? Peixe com escamas, com espinha, com barbatanas, com essas coisas. E a carne tem que ser esvaziada do seu sangue, não se pode misturar a carne com leite, enfim, há uma série de regras que eventualmente terão tido
razões de ordem de saúde. Mas que agora contribuem pública, também para a identidade, continuam a contribuir para a identidade. Sim, exatamente, porque rituais são, de facto, referências identitárias. Porque o judaísmo não é só uma religião. É uma religião, é uma história, é uma cultura. É um povo. É um povo, é uma memória. Portanto, quando uma pessoa se quer converter ao judaísmo, a conversão ao judaísmo existe. Existe. E na nossa comunidade também existe, como é óbvio, temos muitos convertidos. Mas não há proselitismo no judaísmo. Não há é a antítese disso. Não há proselitismo, a conversão não é fácil, não é nada fácil, porque é um passo demasiado importante para ser fácil. Ou seja, a pessoa, ao escolher converter-se, está também a entrar para uma comunidade, para um povo. Comunidade no sentido lato, não é? Vasto. Está também a entrar para um povo. Não é só aderir ao converter-se a uma proclamação de fé, não é? É também entrar a um povo, porque de facto é isso o judaísmo. E precisa de conhecer profundamente, precisa de estudar e precisa também de praticar, de aceitar a prática destes rituais que acabámos de dizer, não é? E portanto, não é fácil. Não basta dizer eu quero e entra. Não é fácil. Mas é possível. E como digo, nós temos convertidos. E a partir do momento em que a pessoa se converte, é como se tivesse sido feito sempre parte da comunidade. Não há não há distinção. A conversão está, de certa maneira, na Bíblia também, através da história de Ruth. Sim. Ruth era moabita, portanto, não era hebreia, não era judia, não era, como dizemos hoje, não era hebreia, era moabita, mas casada com um hebreu, que morre, e a sogra diz-lhe, és moabita, volta para o teu povo. E ela diz-lhe, não, eu vou para onde tu fores, a tua fé será a minha. Ou seja, isso o que é? É interpretado como sendo a conversão. A conversão. Eu vou para onde tu fores, a tua fé será a minha. Portanto, a conversão está prevista, ela é possível. E a partir daí, portanto, Ruth tem o seu livro, é o livro de Ruth. A Ruth é uma personagem bíblica, não é? A conversão está prevista. Não é fácil, como eu digo, mas ela é possível e ela é feita. Esther, há uma outra grande revolução cultural que é trazida pelo judaísmo, que é o capitalismo global. Nós não pensávamos nestes termos antes de verificarmos aquilo que se passou, por exemplo, com, eu gostei imenso de ler, Grácia Nazi, que é um exemplo deste capitalismo global num tempo em que não se falava nestes termos e que não se pode falar, não é? Se usarmos a linguagem da época. Mas é nisso que se traduz. Também, de certa, é um dos precursores. Mais tarde. Sim, mais tarde, claro. Olha, costuma-se dizer que há males que vêm por bem, ou enfim, há problemas que redundam em oportunidades. É melhor dizer isso. A verdade é como é que isso acontece? Acontece, nomeadamente, e estamos a falar, sobretudo, por exemplo, a Grácia é o século XVI, não é? O século XVI, depois ela ainda morre no século XVI, mas depois a diáspora, digamos, a diáspora judaica, ou cristã nova, porque na altura, portanto, eram cristãos novos, não é? Depois de batizados, os batizados em pé, como se costuma dizer, portanto, com a Inquisição começam a sair. E essa tragédia, podemos defini-lo como tragédia, porque são pessoas que abandonam o país onde tinham sido felizes e onde tinham, portanto, para o qual tinham contribuído e no qual tinham estado durante 2000 anos, não é? Enfim, na altura era 1500 anos, digamos, não é? Nós falamos de 2000 anos agora.
essas pessoas vão gerar uma rede internacional que é, por exemplo, os cristãos novos, entretanto, judeus do Império Otomano, porque se podiam assumir como judeus no Império Otomano, negociavam como judeus, não é? Com, por exemplo, os cristãos novos em Portugal, Sim. ou cristãos novos no Brasil, ou judeus noutro lado qualquer onde fosse possível, e, portanto, estabelece-se uma rede. De facto, uma rede que tem um impacto comercial, empresarial, diríamos hoje, que é fantástico. Ou seja, digamos, também por uma necessidade e também por uma consequência histórica, não é? O facto de ter saído daqui, não é? Sim. E, portanto, isso em primeiro lugar. Depois há um outro aspecto que me parece absolutamente fundamental, que é o facto que os cristãos novos são homens, são mulheres que tiveram, digamos, que estavam em dois mundos. Por um lado, muitas vezes na sua intimidade e no seu coração, seguiam o judaísmo e até praticavam secretamente o judaísmo, ou o criptojudaísmo, porque com o avançar do tempo misturavam-se as coisas, mas por outro lado, como cristãos novos, sobretudo em certos países da Europa, tinham acesso às universidades cristãs, porque eram cristãos. Como, por exemplo, em Lovaina, ou enfim, em outros sítios, não é? Sim. E, portanto, são homens que têm, de facto, um olhar extremamente vasto da situação. Quer dizer, eles têm dois mundos, no fundo, dentro deles. E têm também com o aspecto doloroso da dificuldade de se integrar ou num ou noutro, não é? E nós vemos, por exemplo, que em Amsterdão há pessoas que fogem de Portugal e que vão para Amsterdão, ou de Espanha também, não é? Portanto, da Península Ibérica, de uma forma geral, que vão, por exemplo, para Amsterdão e que querem voltar ao judaísmo, voltam ao judaísmo, mas não têm dificuldade em se integrar na comunidade judaica. É um colete demasiado rígido para eles, porque eles têm essa abrangência de situação. E isso vai dar, às vezes, suicídios, não é? Como aconteceu em Amsterdão e na Holanda e em outros sítios. A dificuldade, no fundo, de não... A tragédia de não se conseguir integrar em lado nenhum e reconhecer em lado nenhum. Portanto... mas é um grupo humano que, de facto, talvez até devido também a essa ambivalência, essa vastidão de culturas, etc., que vão produzir coisas absolutamente incríveis. Temos o Spinoza, por exemplo, o descendente dos judeus portugueses que passaram por Espanha, mas, portanto, o Spinoza, temos inúmeros médicos, o António Ribeiro Sanches, que foi médico da Catarina da Rússia, sei lá, inúmeras personalidades que contribuíram imenso para a humanidade naquela época. Mas a par de toda esta riqueza, de todo o contributo, a tragédia de base, a diáspora, depois o anti-judaísmo que nasceu com as cruzadas e eu penso que esta não é claro para nós, confundimos as coisas. O anti-judaísmo é uma coisa, o antissemitismo é outra, que tem um caráter rássico, que é uma coisa do século XIX, e agora o anti-sionismo, portanto, não são equivalentes, não são sinónimos. Creio que estes três momentos pesadíssimos, anti-judaísmo, antissemitismo, sionismo, é o que está a provocar a israelização dos judeus, este abandono da Europa. Claro que isto é um movimento de séculos e que tem características muito distintas, mas visto do seu todo e à distância possível, creio que este abandono da Europa é a consequência direta destes movimentos. Deixe-me dizer-lhe uma coisa primeiro, para voltar um bocadinho. Temos que ver o seguinte, falou em três, anti-judaísmo,
semitismo, antissionismo. Há um elemento que digamos, não é tão diferente entre antijudaísmo e antissemitismo, porque, na verdade, em Espanha, as leis de limpeza, chamadas leis de limpeza de sangue, foram criadas em Espanha, no século XV, e, portanto, são leis. E porquê? Porque quando os judeus já não são judeus porque foram convertidos à força ou até voluntariamente, também existiu, não é? Mas, sobretudo, com o batismo forçado, o que é que acontece? Já não se pode perseguir os judeus pela sua religião, porque eles já não são judeus. Já não são judeus. Então vai-se perseguir os judeus pelo seu sangue, ou seja, pela sua origem genética. Sim. E o que é isso, não racismo? Isso já é racismo. Portanto, sim. Ou seja, não há... E, no fundo, entre as leis de limpeza de sangue e as leis de Nuremberg de Hitler, não há uma diferença muito total. Há essa questão, quer dizer, os contextos são completamente diferentes, etc, etc, mas são ambos baseados no sangue, nos genes. Nos genes. Porque... Mas corrija-me, por favor. Na altura das cruzadas, a perseguição era religiosa. Posteriormente, sim. Não, mas passou eu estou a falar as leis de limpeza de sangue. Sim, mas as leis de limpeza de sangue são mais tarde, são depois das conversões. Começam em Espanha, porque a Espanha foi alvo, desde 1391 até à expulsão de 1492. Há perseguições e conversões forçadas ou não, forçadas pelas perseguições, portanto, ou seja, já há cristãos novos ao longo do século, finais do século XIV, não é? 1391, mas sobretudo no século XV, não é? E, portanto, ao longo dessa época já há convertidos, não é? E, portanto, essas pessoas são... e, portanto, as leis de limpeza de sangue são exatamente isso. É exatamente para perseguir em nome da genética. Essas leis passam para Portugal mais tarde, passarão mais tarde para Portugal, e duram até o Marquês de Pombal. É em 1773 que o Marquês de Pombal decreta o fim da distinção entre cristãos novos e que já não eram novos, não é? Depois de tantos séculos, de cristãos novos e cristãos velhos. Portanto, as leis de limpeza de sangue é algo que mostra... ou seja, já no tempo... Olha, por exemplo, os visigodos, aqui em Portugal, nessa época, também se diz que os judeus não podem casar com os cristãos, etc. Portanto, essa questão do sangue, da genética, é uma coisa muito... Não há uma... Agora, claro que há diferenças muito grandes entre o chamado antijudaísmo... o antijudaísmo cristão. Sim. Que é, até à época das conversões forçadas, é essencialmente de origem religiosa, e o antissemitismo do século XIX, que nasce no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, e que é baseado em várias coisas. Não é só na questão do racismo. De facto, a questão do racismo é uma questão fundamental, tem a ver com... portanto, com todos aqueles estudos no século XIX, sobretudo na Alemanha, da hierarquia das raças, etc., mas também tem a ver com outra coisa, tem a ver com o nacionalismo. Sim, o Isso é muito importante. É muito importante. O judeu é o outro. O judeu é o outro. O judeu é o estrangeiro. O judeu é o potencial traidor. Dreyfus. O que é Dreyfus? O capitão Dreyfus, que em França, é acusado de traição a favor da Alemanha, sem provas. É degradado, portanto. E o que é isso, senão é... E depois vem-se a provar que não é? Vem-se a provar. O Zola teve um papel fundamental nisso, não é? O Émile Zola. Mas vem-se a provar que isso não é... Que ele não tinha traído absolutamente nada, que o traidor era outro. Mas porquê ele? Porque ele era judeu. Era um capitão do exército judeu. E, portanto, é um potencial traidor, como estrangeiro, como judeu. Portanto, é aí, de facto, que nasce com Theodor Herzl, portanto, o fundador do sionismo político, digamos assim, não o sionismo
utópico, o sionismo religioso, não é? Que acompanhou todo o exílio, toda a diáspora judaica, nomeadamente a partir do ano 70, não é? Da Era Comum, já antes, mas, portanto, do ano 70 da Era Comum, e que era um sionismo de caráter religioso, não é? Os judeus viviam a diáspora como o exílio, e o exílio de uma terra que era a terra prometida. Mas esta terra, neste percurso agora de abandono da Europa... Já lá é, exatamente. O problema é que as coisas vão mudando de alguma forma, não é? Há traços comuns, sim, mas as coisas vão mudando em função do contexto histórico, político, económico, enfim, tudo isso, não é? É evidente que uma parte do antisionismo, uma parte desse antisionismo, nem todo o antisionismo é antissemitismo. Claro. As pessoas podem criticar o sionismo, podem criticar Israel, podem criticar... pronto. Mas há uma parte muito significativa do antisionismo que é, de facto, antissemita. E é antissemita porquê? Porque, na verdade, o Estado de Israel é fundado exatamente com perspectiva, com uma necessidade de refúgio face a uma situação. Porque nós temos que ver o seguinte, é exatamente numa altura em que os judeus acedem à emancipação, ou seja, ao pleno direito dos seus direitos políticos, jurídicos, sociais, etc. É exatamente nessa altura em que surge o antissemitismo. Ou seja, há uma recusa da assimilação, que era uma perspectiva de muitos judeus da época, sobretudo a sua elite, na Alemanha, em França, etc. E face a isso, nasce o antissemitismo, nascem as perseguições e, de facto, há esta concepção. É preciso um Estado, porque um povo só pode ser verdadeiramente livre se for dono e soberano do seu destino. Soberano, sim. E o que dá, isso é o sionismo. O sionismo é isso, não é mais nada. Não tem nada a ver com imperialismos, com colonizações, com não sei o quê. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a consciência da necessidade de um lar para os judeus, onde os judeus possam ser livres e soberanos. E essa é a gênese, é o sionismo e é a gênese do Estado de Israel. E hoje, face ao que se passa a nível europeu e não só, na América cada vez mais, nós vemos isso também, nos Estados Unidos da América nós vemos também isso, não é? O último atentado. E, portanto, os judeus são alvo de dois pontos de tensão, portanto, extremos, que é, por um lado, a extrema-direita, que não deixou de existir, e nós temos que ter consciência disso. A extrema-direita antissemita não deixou de existir. Calou-se durante décadas, mas não deixou de existir. E a extrema-esquerda, sobretudo o lado antisionista, digamos, o lado solidário, há um antisionismo e antissemitismo de caráter do radicalismo islâmico, sem dúvida nenhuma. E do radicalismo islâmico. E nós vemos que, por exemplo, grande parte dos atentados que nós vemos em França e em Bruxelas, etc., vêm de onde? Vêm, de facto, do extremismo muçulmano. Que é uma minoria. Sim. Que é uma minoria. Eu tenho perfeitamente consciência disso, que a maioria dos muçulmanos não são. São movimentos radicais, mas só para retomar e podermos fechar esta ideia, sempre houve este anseio de casa, que é o anseio natural e legítimo, para além do anseio da soberania, porque chave na Páscoa judaica, e mais uma vez peço que me corrija se estiver enganada, é para o ano em Jerusalém. Para o ano que vem em Jerusalém. Para o ano que vem em Jerusalém. Sempre houve o retorno. Esther, eu gostaria muito de poder continuar a conversar consigo. Terminamos o nosso tempo e que seja uma conversa que continuemos noutra altura. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Para a semana, mais cultura, mais artes e letras. Em 1000 palavras não fazem uma árvore.